Olá, meu nome é Ingrid, sou enfermeira da Vigilância em Saúde, responsável pela vigilância da violência. Meu nome é Melina Bittencourt e eu sou acadêmica de enfermagem da Universidade Franciscana e também estagiária na Vigilância em Saúde. Juntas, vamos realizar uma apresentação sobre a notificação compulsória da violência. Vamos rever um conceito importante de relação à violência. Então, violência é o uso intencional da força física ou do poder real ou ameaça contra si próprio e contra outra pessoa. Contra si próprio é a questão das tentativas de suicídio e as automutilações, né? Então, é um conceito bem importante, é um conceito da Organização Mundial de Saúde, né? E toda essa violência pode levar, pode resultar numa lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Então, violência é um fato humano e social, é um problema de saúde pública, é um fenômeno complexo e multicausal. Na verdade, isso tem várias causas, não é determinante de uma causa só. Lembrando a importância das legislações, a Portaria 104 de 25 de janeiro de 2011, a violência passou a ser um agravo de notificação compulsória. Várias doenças, hepatite, que é uma doença de notificação compulsória, né? A violência passou a ser um agravo de notificação compulsória, né? Então ele acaba sendo um agravo de notificação obrigatória. A portaria de 6 de junho de 2014 estabelece que a notificação de violência sexual e tentativa de suicídio, ela é de notificação imediata em 24 horas. Por quê? Justamente pelo atendimento do agravo, pela urgência do atendimento do agravo. O que é objeto de notificação? Os casos suspeitos são confirmados de violência doméstica, intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres em todas as idades, Então aí se notifica em todas as idades. Casos suspeitos e confirmados de violência extrafamiliar comunitária contra mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência, indígena, população LGBT, são sempre objetos de notificação. Não são objetos de notificação assaltos, violência urbana contra homens adultos de 20 a 59 anos. Não que isso não seja importante, mas não é objeto de notificação conforme o Ministério da Saúde. Lembrando que a notificação compulsória é obrigatória a todos os profissionais da saúde, bem como os gestores, auxiliares, responsáveis por organizações e estabelecimentos públicos e particulares de saúde e de ensino. O que fica bem claro, tem que ficar bem claro, é que a notificação não é uma denúncia policial. Então, se fizermos a pergunta, por que notificar? Para gerar dados epidemiológicos, caracterizar o perfil das violências, identificar os fatores de risco, identificar as áreas de maior vulnerabilidade, monitorar os encaminhamentos, para formular políticas públicas de prevenção às pessoas em situação de violência, e promoção da saúde, da cultura da paz. Porque as pessoas muitas vezes se perguntam, por que notificar? Porque a gente tem que traçar um perfil de quem são as vítimas, quem são os agressores, onde residem, para a gente poder justamente formar políticas públicas para essa população. Tem uma tipologia da violência. A gente vai descrever rapidamente o conceito de cada tipo de violência rapidamente. Violência física, a força física de forma intencional, nunca acidental, com o objetivo de ferir, lesar, provocar dor, sofrimento ou destruir as pessoas, deixando marcas evidentes. Pode se manifestar por tapas, beliscões, chutes, empurrões, estrangulamentos, queimaduras, perfurações, mutilações, entre outras. Na verdade, é a mais fácil de ser identificada, uma das mais fáceis de ser identificada. A violência sexual,
é qualquer ação na qual a pessoa em posição de poder e mediante de força física, coerção, intimidação ou influência psicológica com uso ou não de armas, drogas, obriga outra pessoa a ter, presenciar ou participar de alguma maneira de interações sexuais ou utilizar de qualquer modo sua sexualidade com fins de lucro, vingança ou de outra intenção. Inclui-se estupro, assédio sexual, sexo forçado no casamento, jogos sexuais, práticas eróticas, pornografia, pedofilia, manuseio, penetração oral, anal, vaginal com pênis ou objetos de forma forçada. No final da apresentação, a gente vai anexar uma outra apresentação do grupo de matriciamento de violência sexual do Hospital Universitário. É uma capacitação que se teve com os enfermeiros e médicos. E a gente vai deixar esse material até para vocês poderem consultar também. A violência psicológica, que é a mais difícil de identificar, é toda forma de rejeição, depreciação, discriminação, desrespeito, cobrança exagerada, punições humilhantes e utilização da pessoa para atender às necessidades psíquicas de outrem. É toda ação que coloca em risco ou cause dano à autoestima, à identidade e ao desenvolvimento da pessoa. Não que todas as outras violências não permeiem uma violência psicológica, mas é difícil identificar somente ela como uma violência. A violência psicológica também pode ser chamada de violência moral. O assédio moral, a violência que ocorre no ambiente de trabalho, a partir das relações de poder entre patrão e empregado, empregado e empregado, a conduta abusiva exercida, por gestos, atitudes ou outras manifestações. Às vezes as pessoas não precisam nem usar as palavras, somente um gesto, com o objetivo de caluniar, difamar ou injuriar a outra pessoa. Temos também a negligência e o abandono. É a omissão no atendimento às necessidades e cuidados básicos para o desenvolvimento físico, emocional e social da pessoa que exige cuidado. Exemplo, condições de higiene, nutrição, saúde, educação. O abandono é uma forma extrema de negligência. Às vezes a gente tem que ter um cuidado, em relação à negligência. Se realmente a pessoa é negligente ou ela não tem as condições de prover todos os cuidados, Então a gente tem que fazer essa leitura. O trabalho infantil também é um tipo de violência, Qualquer tipo de atividade efetuada por crianças de modo obrigatório, regular, rotineiro, remunerado ou não, que põe o risco e seu bem-estar físico, psíquico, social e moral, Como assim, exemplo, a criança deixa de ir na escola porque ela vai ter que prover o sustento da casa. Isso é um trabalho infantil, Normalmente ela teria que estar na escola e ela está provendo o sustento da família. A violência também é financeiro e econômico. É um ato de violência que implica em dano, perda, subtração, destruição ou retenção de objetos, documentos, pessoas, bens e valores da vítima. É o uso não consentido dos seus recursos financeiros e patrimoniais. É uma violência bem comum, mas pouco notificada. A questão é que os filhos, exemplo que eu vou dar para vocês, por exemplo, os filhos retêm a aposentadoria dos pais e não provêm todas as condições para os pais. Por exemplo, pais que retêm toda a pensão da pessoa em situação de vulnerabilidade ou de deficiência, que não provém todos os cuidados, que usam para outras coisas que não para o cuidado da pessoa. Essa questão tem bastante, é bem comum entre pais idosos e seus filhos, pessoas com algum transtorno ou deficiência com seus cuidadores.
os seus responsáveis. A lesão autoprovocada e autoinfligida também é passivo de notificação, que são as tentativas de suicídio e as automutilações, que são importantes na questão de notificação. Podemos falar também um pouco sobre a intervenção legal, que é a intervenção por agente legal público, representa o Estado. Ali fala da questão da polícia, do seu abuso, né? Quando a polícia abusa, extrapola, usa de sua função no respeito aos direitos fundamentais da outra pessoa, como a sua integridade física. Que devem ser preenchidas. Então, a primeira parte para preencher a ficha são os dados gerais, que é o nome da unidade notificadora, qual é a unidade de saúde, a data de ocorrência da violência é bem importante de se colocar na ficha, porque às vezes a gente recebe algumas fichas sem essas datas. O próximo passo, então, é os dados individuais, o nome do paciente, a data de nascimento, a idade, o sexo, se for feminino, se é gestante ou não, a raça, a escolaridade. Uma coisa importante nesse campo, que vem muito pouco preenchido, é a questão da escolaridade, porque às vezes a gente poder traçar um perfil, é importante que esteja a escolaridade. Outra questão importante nesse espaço é a raça, a cor, é como a pessoa se identifica, né? Na continuação do preenchimento, então, o município de residência, o endereço, algum ponto de referência, o telefone, o CEP. Essa parte de dados complementares, ali tem o nome social. Muitas pessoas, né, têm o nome social e é importante que elas sejam identificadas como nome social, né? Sempre perguntar como é que a pessoa gostaria de ser chamada, né? Ocupação, às vezes a gente não sabe qual é a ocupação, é um dado extremamente importante. Outro dado bem importante, que ele teve uma modificação um tempo atrás dessa ficha, é a questão da orientação sexual. Ela nunca vem quase preenchida, as pessoas têm um receio de perguntar, porque assim muitas vezes também essa ficha, ela não precisa ter o consentimento da pessoa para preencher e não precisa ser preenchida na frente da pessoa. E algumas informações ficam, né, sem serem preenchidas, que às vezes são importantes, né, são o diferencial da ficha. Aqui a gente tem aqui a questão da identidade de gênero, né, que é extremamente importante. Tem todos no instrutivo de preenchimento, que a gente vai, o VIVA, que é o instrutivo que a gente disponibilizou para as unidades, tem todos os conceitos, porque é difícil da gente também entender de todos os conceitos, ali tem todos os conceitos. Continuando então nos dados complementares, tem a opção de se possui algum tipo de deficiência ou transtorno. Para poder sinalizar ali se sim ou não, é necessário que tenha a informação sobre o diagnóstico clínico, que é emitido pelo profissional de saúde habilitado. Então, ali tem a deficiência física, deficiência intelectual, deficiência visual, deficiência auditiva, transtorno mental e transtorno de comportamento. E se a pessoa não se encaixa em nenhum desses, então marcar a opção outras e descrever ao lado qual seria a outro tipo de deficiência ou transtorno. Então, na parte dos dados de ocorrência, tem o local onde ocorreu a ocorrência, né, que é bem importante ser sinalizado, se na residência, se na habitação coletiva, na escola, no local de prática esportiva, no bar ou na via pública, no comércio. E também é importante dizer a rua que, se foi via pública, identificar qual a rua que aconteceu. Também bastante importante se ocorreu outras vezes esse tipo de violência e também se a lesão ela foi autoprovocada. Ali a lesão quando a gente vai fazer a compilação dos dados, é importante, quando for fazer a compilação dos dados, através do SINAM, do Sistema de Informações, né, do Tabuim,
a gente sempre procura por lesão autoprovocada, se ela está sinalizada ou não. Então é bem importante. Se não for uma violência física, sexual, sinaliza não. Se for uma tentativa de suicídio e automutilação, a gente sinaliza sim. Essa motivação da violência, ele também é um campo que quase não é preenchido, quase não aparece como preenchido. Também tem no instrutivo Viva todos os conceitos de cada um, do que se trata cada um. Então é bem importante, né, que se tu conseguir resgatar essa informação da motivação, né, da violência, é super importante para a gente qualificar as informações. No tipo de violência, é importante sinalizar somente um tipo de violência. Porque às vezes as pessoas dizem, tem física e psicológica. A psicológica sempre está, né, permeando todas as violências. Mas eles não querem que isso se sinalize dois tipos. Por exemplo, eles querem identificar como psicológica sendo só psicológica conforme a conceituação que a gente viu anteriormente. Então isso é bem importante. Esse slide é extremamente importante no caso da lesão autoprovocada. Para a marcação da autoagressão e tentativa de suicídio, é importante que ela seja marcada em outros, lembrando sempre que se pode só se marcar um tipo de violência, né? Então, assim, tem autoagressão e tentativa de suicídio que elas têm que serem descritas. Este campo também é super importante para o preenchimento. Este campo ele pode ser sinalizado mais de um campo, por exemplo, força corporal com espancamento, força corporal com objeto perfurocortante, com ameaça. Então esse campo pode ser preenchido mais um espaço, né? Então assim também tem ali os conceitos de que seria cada um os mais importantes, né? Ali sinaliza o envenenamento e intoxicação, que é muito utilizado na questão da lesão autoprovocada, as tentativas de suicídio, né? Dali também, ali a ameaça também, a descrição, porque as pessoas às vezes têm dificuldade assim, de entender o que seria isso. Então, na parte da violência sexual, se no campo 56 foi preenchido não para violência sexual, então os campos 58 e 59 devem ser preenchidos como não se aplica. Mas caso na parte da violência sexual o campo foi preenchido como sim, os 58 e 59 devem ser preenchidos de acordo com o tipo de violência que ocorreu e também se aconteceu algum procedimento. É bem importante ali, está descrito o que é assédio sexual, o que é estupro, né? Tem a diferença conforme a legislação. Outra coisa importante também é os procedimentos. Às vezes fazem coleta, às vezes fazem contracepção e o pessoal não sinaliza, não marca. Então é bem importante esses campos de preencher, né? O campo, né, o de ciclo de vida é importante. Esse espaço é dado do provável agressor, né? Então é bem importante esse dado para a gente traçar o perfil do agressor. Ali tem o número de envolvidos, por exemplo, assim, pode ser um ou mais envolvidos. Por exemplo, numa tentativa de suicídio só tem um envolvido, se tiver mais envolvidos é um crime, né? Então, e sinalizar quem foi a pessoa, o vínculo que a pessoa tem, né, com o autor. Ali o sexo provável autor da violência, se tem uso de álcool. Ali a gente também pode sinalizar a questão do uso de drogas e outras substâncias também, né? O ciclo de vida do provável agressor, é mais jovem, né? Então, assim, são campos assim, ali que está até sinalizado em vermelho, que são importantes, que muitas vezes não vêm preenchidos, né? Outra coisa, os encaminhamentos. É importante, se você fez uma ligação, se você encaminhou para o CRAS, se você encaminhou para o CREAS,
teve contato com o pessoal do Conselho Tutelar, sinaliza, é importante saber quais foram os encaminhamentos realizados, é super importante. Né? Então, se a velocidade é realizada ao trabalho, porque muitas pessoas, né, sofrem violência no trabalho, né? E é um campo que é importante de preencher. E a data do encerramento. Essa parte das informações complementares e as observações é bem importante também de ser preenchido, porque é o resumo do caso, dos aspectos importantes que eles não foram contemplados, né, preenchidos nos campos anteriores. No campo notificador, ali onde diz nome, não precisa a pessoa se identificar quem preencheu a ficha, somente a unidade notificadora. Porque para a gente poder resgatar alguma informação que falta, porque como já foi falado anteriormente, essa ficha não é uma denúncia policial, ela serve para sistema de informações. Esse é o instrutivo Viva. A gente tem acesso pela internet, onde tem todas as informações da ficha de notificação, para o preenchimento da ficha de notificação. Uma coisa importante também, utilizar a última versão da ficha, 5.1. Ela também está disponível na internet, né, para ser utilizada. Finalizamos essa apresentação e agradecemos. Esperamos que tenham ajudado vocês no preenchimento das fichas de notificações de violência. E estou à disposição. Meu telefone é 3921-7186, aqui na Vigilância em Saúde. Um grande abraço. Muito obrigada. Obrigada.